Beleza, pessoal. Bom dia para todos mais uma vez. A gente vai retomar os estudos do texto Criação e Completude, que a gente iniciou na semana passada, a partir do verso 3, né? Como eu mencionei para vocês, fazendo sempre referência aos ensinamentos, né? Às considerações que o Kalu Rinpoche fez, quando ensinou esse texto para a gente no ano passado, e também a estrutura didática apresentada pelo Triângulo Rinpoche nesse texto aqui que a gente está fazendo a tradução, que o título é o mesmo, Criação e Completude. Então, hoje a gente vai entrar propriamente dito no verso 3 do texto Criação e Completude. É isso. Então, o que diz o verso 3? Eu encaminhei no grupo de estudos do Kalu Rinpoche, né? Acho que vocês todos têm à mão, mas eu vou ler aqui. Como eu disse para vocês, a partir de agora a gente vai fazer uma leitura bem detalhada. Em geral, quando a gente recebe esses ensinamentos, e o texto é muito profundo, muito longo, os mestres, digamos, dão uma pincelada, né? Passam de uma maneira, digamos, cuidadosa sobre o texto, mas às vezes sem tanta possibilidade de parar em cada um dos pontos que o texto traz. Então a gente vai poder, a partir de agora, ir com bastante cuidado, atenção sobre o texto, linha por linha, digamos assim, né? Por isso que eu disse que é um texto, ele tem 63 instâncias, né? A gente vai ler, a gente vai estudar essas 63 instâncias com bastante tempo, né? Então vamos levar aqui um bom tempo, talvez alguns anos, para estudar esse texto. O que diz o verso, essa instância 3 aqui? Ela começa dizendo o seguinte: você tem agora a oportunidade preciosa da vida humana, tão difícil de encontrar, não somente como uma pessoa comum, mas com alguém que encontrou o Dharma. Então vamos ler vamos estudar essas duas primeiras linhas aqui do texto do Jamgon Kongtrul. Do que ele está tratando aqui inicialmente? Ele está tratando da preciosa existência humana, que é uma das preliminares especiais quando a gente entra no caminho do Dharma, né? O Kalu Rinpoche, quando foi falar sobre a preciosa existência humana, quando ele foi ensinar esse texto para a gente, no primeiro ensinamento que ele deu, ele mencionou que a existência humana em si, ela é importante, ela é rara, ela é especial, mas o que torna uma existência humana preciosa, como esse conceito, né, um conceito de preciosa existência humana, ele vai dizer que são as circunstâncias nessa vida que a tornam preciosa. Você pode ter um renascimento humano, mas ele pode não ser um precioso renascimento humano. O que torna a existência preciosa são as circunstâncias desse nascimento. E as circunstâncias a que ele se refere, o Rinpoche se refere, é a possibilidade, e o texto também aqui fala, né, não só uma pessoa comum, mas de alguém que encontrou o Dharma.
portanto, ter entrado em contato com os ensinamentos, com o Buda Dharma, com os ensinamentos do Senhor Buda, é que torna uma existência humana, ou que traz a possibilidade, digamos assim, de uma existência humana se tornar uma preciosa existência humana. E aí, o Rinpoche, antes da gente falar, e aqui invertendo um pouco, digamos, a perspectiva das preliminares especiais, o que o Rinpoche falou que, assim, essas circunstâncias que tornam que possibilitam que uma preciosa existência humana se torne preciosa, o Rinpoche vai dizer, essa circunstância é ter se conectado com o Dharma. E essa conexão com o Dharma, o Rinpoche vai mencionar, se dá no âmbito da compreensão da definição de sofrimento. Portanto, o Rinpoche vai dizer, no primeiro momento, se você possui uma preciosa existência humana, primeiro, isso não é para gerar uma sensação de orgulho, um orgulho mundano, mas simplesmente para você, de certa forma, desenvolver uma atitude de gratidão em relação às suas vidas passadas, o Rinpoche falou. E essa relação e essa atitude de gratidão com o karma acumulado, com as suas experiências de vidas passadas e daí por diante, invariavelmente estão relacionados a essa noção de compreensão ou de aproximação dessa noção de sofrimento. Portanto, antes da gente falar e resgatar um pouquinho os conceitos da preciosa existência humana a partir dos ensinamentos do Gampopa, é importante a gente falar sobre o sofrimento, que é a primeira nobre verdade do Senhor Buda quando começa a girar a roda do Dharma. Ele vai falar que o samsara é sofrimento, o ciclo de renascimentos é insatisfatório. Esse é a primeira, é a fundação do Buda Dharma, primeira nobre verdade que o Buda traz. Ele vai falar da verdade do sofrimento. E o Rinpoche faz uma associação entre a preciosa existência humana, né? Ele vai dizer que a preciosa existência humana, uma existência humana, possibilidade de uma existência humana se tornar preciosa, tem a ver com a sua conexão com o Dharma. E o Rinpoche vai dizer, para que você se conecte com o Dharma, é preciso entrar em contato, compreender a noção de sofrimento. É importante, portanto, a gente falar sobre sofrimento antes de falar dessa preciosa existência humana, porque, de certa forma, eu não diria que é uma condicionante o sofrimento, uma condicionante, digamos, natural, né? Porque é da natureza da nossa experiência da realidade o sofrimento. Portanto, veja, é uma condicionante, digamos, então, natural. Assim a gente poderia dizer. Mas que não suficiente, não é uma condição suficiente, porque se você não parar para refletir sobre esse conceito de sofrimento, você vai poder passar uma vida inteira experimentando algum nível de sofrimento sem se dar conta de que aquilo é sofrimento, e isso não ser um motor, isso não ser um gatilho para você criar essa conexão com o Dharma. Porque o Senhor Buda vai ensinar que há um caminho para transcender o sofrimento. No primeiro giro da roda do Dharma, ele vai falar que essa experiência de realidade que a gente conhece, que a gente chama de samsara, ela é marcada pelo sofrimento. E depois ele vai dizer que a causa desse sofrimento é não conhecer a realidade tal como ela é. A gente pode circunscrever isso como sendo ignorância. E ele vai dizer que tem um caminho, e ele ensina o caminho. Quando a gente diz que essa experiência do sofrimento ela é necessária
mas ela não é, suficiente para você se conectar com o Dharma, é porque se não houvesse uma experiência de sofrimento, em algum nível, talvez você nunca, talvez não houvesse sentido falar em iluminação, concorda? Se é possível experimentar essa realidade tal como ela é, livre de qualquer experiência de sofrimento, se essa fosse a nossa condição inata, lúcida, capaz de conhecer essa realidade para além do sofrimento, não haveria que se falar em um caminho para se alcançar a iluminação, concorda? O Buda Shakyamuni decide sair do palácio em virtude de uma experiência de sofrimento que a ele foi apresentada como sendo inescapável. Quando o Buda sai do palácio e ele encontra uma pessoa doente, ele encontra uma pessoa envelhecida, ele encontra uma pessoa que havia morrido, ele se dá conta de que essa condição de existência apresenta uma base, digamos, de sofrimento praticamente inescapável. E daí, portanto, ele se move para encontrar uma resposta, para transcender essa experiência de sofrimento. Quando a gente está falando em sofrimento, portanto, como ele é apresentado na perspectiva clássica do budismo tibetano, né? Vou fazer referência aqui ao texto do Gampopa, o Ornamento da Preciosa Liberação. No Ornamento da Preciosa Liberação, o Gampopa vai falar em três formas de sofrimento, né? Ele vai falar do sofrimento sutil, ou sofrimento em formação, o sofrimento da mudança e, digamos, o sofrimento do sofrimento, a acumulação do sofrimento. Então, vamos lá, voltando. O Rinpoche vai dizer, o Kalon Rinpoche vai dizer, ao fazer referência a essas duas primeiras linhas do texto do Jamgon Kongtrul, para que haja possibilidade de uma existência humana se tornar uma preciosa existência humana e você criar, de fato, uma conexão com o Dharma, sob a perspectiva de que o Buda Shakyamuni se deu conta dessa experiência de sofrimento e ele foi buscar uma resposta, uma forma de transcender o sofrimento. Portanto, para eu olhar para essa experiência do Buda e dizer, essa experiência me interessa, porque há uma condição de sofrimento que eu experimento inegavelmente. E teve alguém, há 2.500 anos atrás, que encontrou uma resposta para esse sofrimento, portanto, opa, eu quero entender o que são as palavras dessa pessoa que transcendeu o sofrimento, portanto, criando essa conexão com o Dharma, eu preciso começar a mergulhar um pouco sobre essa noção de sofrimento. E o Gampopa vai trazer, portanto, esses três... O Gampopa, que é um grande mestre da linhagem Karma Kagyu, um mestre do século XI, não é que ele inventa esses conceitos de sofrimento, ele simplesmente formula ou organiza os ensinamentos do Senhor Buda de uma forma didática, num texto Lanrim, que é o Ornamento da Preciosa Liberação, e vai apresentar didaticamente, como de hábito nos textos do budismo tibetano, de uma maneira bem didática, sistemática, organizada, como olhar para essa experiência de sofrimento. Ele fala desses três tipos de sofrimento. Sofrimento sutil, que ele vai mencionar, é um sofrimento que permeia a tua. É uma condição inata de insatisfatoriedade, que ele vai dizer, os grandes seres experimentam essa condição de sofrimento como sendo um cisco nos seus olhos, portanto, que o incomoda. E os seres comuns, como nós, entra em contato com essa experiência de sofrimento sutil, que a tudo permeia, associada a essa noção de insatisfatoriedade, de incompletude, digamos assim, como um cisco no nosso colo. Ou seja, isso passa despercebido, às vezes, dada a intensidade das outras formas de sofrimento que a gente experimenta na vida, eu basicamente quase que nem me dou conta dessa condição inescapável, sutil de sofrimento associada à noção de insatisfatoriedade, de incompletude.
há algo que está fora do seu lugar, mas o incômodo que isso é capaz de gerar a nós, dada a condição tangível de sofrimento da nossa existência, praticamente passa batido, mas há essa condição de sofrimento sutil que, inclusive, os grandes mestres, até que alcancem uma condição de Buda, ainda experimentam. E que talvez seja uma espécie de motor, né, para seguir nesse caminho, pelas terras de Bodhisattva, até alcançar o estado de Buda, para além de qualquer forma de sofrimento. A segunda forma de sofrimento que o Gampopa traz para a gente é o sofrimento da mudança. O sofrimento associado à noção de impermanência. E isso, de certa forma, o próprio Jamgon Kongtrul vai falar nesse mesmo verbo, nessa mesma instância, um pouco mais adiante. Eu vou ler aqui para vocês. Você tem agora a oportunidade preciosa da vida humana, tão difícil de encontrar. Não somente como uma pessoa comum, mas como alguém que encontrou o Dharma. Veja a conexão do Dharma para tornar essa existência humana preciosa, né? Ele continua aqui, o Jamgon Kongtrul, e que foi aceito por um professor, a manifestação pessoal do Buda. Você pode buscar a quintessência mais profunda do Dharma e escolher o melhor dentre os gurus. Aqui, o Jamgon Kongtrul está falando sobre a importância do mestre espiritual. A gente vai falar sobre o guru ainda, se der tempo ainda hoje, senão na semana que vem. Pois ele continua nessa mesma instância. Enquanto você tiver essa chance e todas as condições favoráveis ao Dharma, tenham sido acumuladas, ainda que você não realize o benefício de outros, pelo menos pratique para o seu próprio benefício. Isso tem a ver com a noção de motivação que a gente falou na semana passada, a gente vai voltar a isso um pouco mais adiante. Se não na hora da morte, hora esta que é incerta, não há o que quer que seja que possa ajudar a não ser o Dharma. Aqui ele traz uma pequena noção sobre a impermanência. A gente vai ver a noção de impermanência associada à experiência da morte. E depois, um pouco mais adiante, ele vai falar, né? Até mesmo a fortuna de um monarca universal é simplesmente deixada para trás no leito da morte. Ações positivas e negativas se aderem à consciência e, não sabendo o que fazer, nem mesmo o arrependimento ajudará. Deste exato momento em diante, sem demora, você deve se empenhar na prática da virtude com corpo, palavra e mente. Então, essa aqui é a instância 3. Nessa instância, o Jamgon Kongtrul está falando de preciosa existência humana, de guru, de motivação, de impermanência e de lei do karma. Quando fala ainda da impermanência, fala de algum grau de insatisfatoriedade. Então, nessa instância 3, o Jamgon Kongtrul está mencionando todas as preliminares especiais e, além disso, falando do mestre espiritual, do guru e daí por diante. Aqui, portanto, você tem toda a estrutura de base do percurso tradicional dos ensinamentos Vajrayana. Se você for pegar o livro do Gampopa, são praticamente os 5 capítulos do livro do Gampopa sintetizados em uma instância só. Vejam como esse texto é condensado. E aqui a gente só está fazendo referência à preciosa existência humana, que, como condicionante, pressupõe um contato, uma compreensão da experiência de sofrimento essa que é classificada em 3 aspectos: sofrimento sutil, que foi esse que eu mencionei para vocês, sofrimento da mudança, que tem a ver com impermanência, e uma das características do sofrimento da mudança é que tudo que nasce morre. Portanto, mais adiante, nessa instância, ele vai trazer o conceito de impermanência aqui. E é sobre esse que a gente vai se debruçar agora. Tá? Então, eu só abri um parênteses para vocês entenderem tudo que está contido aqui nessa instância 3 e seguir aqui com o nosso estudo sistemático. Então, essa experiência de sofrimento relacionado à mudança tem a ver com essa noção de impermanência, e sobre a qual o Rinpoche mencionou nos ensinamentos que ele deu ano passado. Ele vai dizer o seguinte: para que uma existência humana seja preciosa, é preciso se conectar com o Dharma,
é preciso compreender a definição de sofrimento. E isso está conectado com a capacidade de examinar a fonte, a causa das emoções. Permanecer num estado de clareza mental, um estado de lucidez, né? Em Vigpa, esse é o verdadeiro sentido de felicidade, que não está sujeito à impermanência. Isso foi o que o Kalu Rinpoche mencionou para nós no ensinamento do ano passado. Portanto, a maneira como eu experimento a realidade, como nós experimentamos a realidade, invariavelmente está relacionada a essa experiência transitória. Uma identificação com o eu que é transitório. O próprio Django Kontru vai falar, o Buda Shakyamuni experimenta isso há 2.500 anos atrás, de uma maneira muito concreta, a questão da inescapabilidade da morte. Essa é uma condição natural da nossa existência. Ou pelo menos da forma como a gente se relaciona com a realidade. De que tudo que nasce morre. É um conceito claro ligado à impermanência. O caminho do Dharma, no entanto, aponta para a perspectiva de uma experiência da realidade que transcende essa condição transitória dos fenômenos. Portanto, permanecer num estado de lucidez mental que é imortal, que está além da condição de nascer, crescer, envelhecer e morrer. É disso que se trata os ensinamentos do Sr. Buda. E é isso que o Rinpoche está querendo dizer aqui quando ele menciona: para se conectar com o Dharma é preciso compreender a definição de sofrimento. E isso está conectado com a capacidade de examinar a fonte a causa das emoções. Permanecer num estado de clareza mental, esse é o verdadeiro sentido da felicidade. É isso que o Kalu Rinpoche mencionou. Qual que é a causa das emoções ao qual o Rinpoche se refere? Nós estamos falando aqui fundamentalmente dos 4 véus. Aqui o Rinpoche está fazendo referência, portanto, a segunda nobre verdade do primeiro giro da roda do Dharma. Porque o Buda vai dizer: a experiência de realidade que a gente conhece, o samsara, é sofrimento. E a causa do sofrimento é a ignorância. É a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é. Esse é o primeiro véu, ou véu fundamental, que o caminho aponta como essencial para ser transcendido. Uma vez que eu não conheço a realidade tal como ela é, uma vez que eu não permaneço nesse estado de lucidez ao qual o Rinpoche menciona, de maneira constante, de maneira natural, eu passo a perceber a realidade a partir de uma lógica de dualidade. Eu passo a me relacionar com essa experiência de realidade que eu conheço a partir de uma ideia de que há um eu que experimenta uma realidade que está fora. A relação de dualidade entre sujeito e objeto. E é essa relação de dualidade de sujeito e objeto que geram as emoções perturbadoras a qual o Rinpoche faz menção aqui. Porque no momento em que há uma forma de se relacionar com a realidade a partir de uma lógica de dualidade, começa a se consubstanciar cada vez mais a experiência de impermanência como sendo inerente à minha condição de existência. Eu passo a acreditar que existe um eu que morre. E isso é tão... e, de fato, há uma experiência física tangível que é transitória mesmo. A questão fundamental é saber a minha natureza, a essência
daquilo que experimenta essa realidade é suscetível à morte? Vocês entendem essa questão? Porque no momento em que eu me identifico com o eu e percebo um objeto diferente desse eu estou absolutamente suscetível, imerso a uma condição de existência absolutamente transitória, absolutamente impermanente. E isso me gera o quê? Medo, ansiedade, angústia, desejo, raiva, aversão, todas as emoções perturbadoras, ao qual o Rinpoche está dizendo que é preciso compreender a causa dessas emoções perturbadoras para compreender o sentido da felicidade, para um estado de existência livre de sofrimento. Enquanto eu me perco na experiência de realidade forjada a partir de uma forma de se relacionar com a realidade, a partir de uma condição de dualidade, eu estou suscetível a essas emoções perturbadoras. Porque há um equilíbrio natural nas coisas, há uma condição de homeostase do cosmos. Mas quando eu perco essa condição natural de me relacionar com a realidade absolutamente equilibrada e pressuponho essa lógica de dualidade, o simples fato dessa realidade ser transitória e estar em constante transformação, mudança, gera o quê? Uma sensação ilusória de perda dessa condição de equilíbrio. Não reconhecendo que as coisas são como são e como são perfeitas. Por isso a noção de completude, que a gente vai falar muito quando estiver tratando desse texto do Django Control, Criação e Completude. O que há de fato é uma condição natural absolutamente perfeita, que escapa à minha capacidade de compreensão a todo instante. Porque há uma identificação com o eu, que percebe uma realidade a partir de uma lógica de dualidade, que está em constante transformação, e isso gera ansiedade, medo, ciúme, raiva e tal, para alguém que tenta preservar algo que é absolutamente ilusório, que é esse eu. Vocês entendem? Portanto, nessa forma confusa de se relacionar com a realidade, assumindo a existência de um eu e de um outro, de um objeto, diante da inquietação que me gera o aspecto dinâmico da realidade, em constante transformação, portanto impermanente, de todos os fenômenos, geram essas emoções que fazem com que eu passe a atuar nessa realidade. Karma. Karma é ação, Dre. Esses são os 4 véus. O véu da ignorância, que gera a experiência de dualidade, que gera as emoções perturbadoras, que gera ação, karma. É tudo isso que eu tenho que transcender. Aqui nós estamos falando única e exclusivamente dessa condição de transitoriedade, de impermanência de todos os fenômenos compostos. De tudo aquilo que se manifesta e é percebido como sendo realidade. Essa condição, portanto, de mudança, gera de impermanência, de transitoriedade dos fenômenos compostos, gera esse segundo tipo de sofrimento ao qual Gampopa faz referência quando apresenta os sofrimentos dos samsaras no capítulo 5. Então a gente viu aqui o sofrimento sutil, que é o sofrimento associado a essa experiência de insatisfatoriedade, por não conhecer a realidade tal como ela é, que é percebido pelos seres realizados, né, pelos bodhisattvas, como sendo um cisco nos olhos. E que, de alguma forma, pode ser o motor, a dinâmica, para esses grandes seres quererem tirar esse cisco dos olhos e alcançar uma condição de plena lucidez, uma condição plenamente desperta, o estado de Buda. Para nós, essa condição de insatisfatoriedade gera um desconforto, mas que passa batido, dada a magnitude e a intensidade das outras formas de sofrimento. A segunda delas é a experiência de sofrimento associado à mudança, e que eu detalhadamente apresentei aqui para vocês agora, associado a essa noção de impermanência, diretamente relacionada
a essa condição ilusória de perceber a realidade a partir de uma lógica de dualidade. É ao que o Rinpoche fez referência o ano passado quando ele falou sobre essa instância. Sofrimento da mudança. Que gera, né, as emoções. E aí ele vai dizer, é preciso compreender a causa dessas emoções para alcançar o verdadeiro estado de felicidade. Aqui nós estamos falando, portanto, de sofrimento da mudança, o segundo. E o terceiro tipo de sofrimento, digamos, é o sofrimento do sofrimento, ou o acúmulo de sofrimentos. Esse é um sofrimento extremamente tangível. Esse é o sofrimento com o qual a gente se relaciona diuturnamente. Porque a gente fala aqui do sofrimento da mudança, da impermanência, mas ele de alguma forma... Veja, o sofrimento sutil está absolutamente difuso, né? Como o Gampopa vai dizer, a gente sente esse sofrimento como eu sinto um cisco sobre a minha roupa, um cisco, um cílio, digamos, dos meus olhos sobre a minha roupa, passa totalmente desapercebido. O sofrimento da mudança, essa noção de impermanência, de transitoriedade dos fenômenos, ele é um pouco mais tangível, mas ele ainda é muito difuso. O sofrimento do sofrimento, ou a acumulação do sofrimento, esse é o tangível. Esse é o sofrimento experimentado nos 6 reinos de existência. Então, aqui, o Gampopa vai apresentar o sofrimento dos seres que estão nos infernos, e aí o Gampopa vai apresentar os 18 tipos de infernos, né? 8 infernos quentes, 8 infernos frios, infernos vizinhos, infernos efêmeros. Os 18 tipos de infernos, diretamente associados à experiência de frio e calor de um sofrimento absolutamente intenso, causado por quê? Por uma mente absolutamente dominada pelo ódio. O ódio é causa de renascimento nos reinos infernais. Portanto, uma mente absolutamente movida pelo ódio renasce em condições infernais. Aquilo que eu já falei para vocês em outros ensinamentos. E essa dinâmica da realidade, essa condição ativa da realidade, cuja natureza é a compaixão, é o aspecto claridade da mente, a gente já fala muito sobre isso, já falou muito sobre isso. Essa condição natural, plenamente compassiva, ela, dinâmica da mente, ela vai ganhar tonalidades a partir de uma condição ignorante, que não conhece a realidade na sua própria natureza e, portanto, estabelece uma relação de dualidade que gera emoções perturbadoras e geração. Essa ação, que poderia ser plenamente uma ação compassiva, como é a ação dos bodhisattvas, experienciando a condição natural da mente plenamente compassiva, ela vai ganhando tonalidades e véus e confusões que fazem com que aquilo que poderia ser plenamente a ação plenamente compassiva se torne uma ação marcada pelo ódio. Portanto, essa dinâmica gera renascimento nos reinos infernais. E esse sofrimento ele é muito tangível. Ele não é essa discussão quase que teórica aqui que a gente está fazendo sobre o sofrimento da mudança, o sofrimento sutil. Não, é frio e calor. Isso vai ganhando uma densidade na experiência de realidade do ser muito real. Parece ser muito real. Como essa realidade que a gente percebe agora, como esse computador que está na minha frente parece ser muito real. Como tudo aquilo que eu experimento na minha vida parece ser muito real. E, de fato, para a gente não criar aqui uma abstração, de fato, é real. Né? Até que eu alcance uma condição livre de confusão. É absolutamente real. Né? Se eu me jogar aqui da janela, vai doer. Eu vou me machucar. Essa é uma condição que me parece muito real, da forma como eu experimento a realidade. Para os seres que nascem nos infernos, essa condição é absolutamente real. É um inferno, é uma condição de sofrimento insuportável. Os textos trazem aqui a descrição sobre esses sofrimentos. O sofrimento dos espíritos famintos.
né? Uma condição de escassez profunda, marcado por uma mente estruturada a partir de uma lógica de avareza. Essa é uma condição de sofrimento extremamente difícil, experimentada pelos espíritos famintos, por espíritos que não têm a densidade como a nossa densidade, mas que experimentam condições de privação absolutamente severas, marcado, né, o que gera esse tipo de renascimento é uma mente absolutamente estruturada e forjada a partir de uma lógica de avareza. O sofrimento dos reinos animais. Os animais experimentam uma realidade de sofrimento a partir de uma lógica de ignorância, de não conhecer a realidade ou a possibilidade de praticar uma ação virtuosa que transcenda essa experiência na qual os únicos objetivos são procriar, se alimentar e não se alimenta de outro bicho. Essa é a condição de um animal. Por mais confortável que um animal doméstico, que um cachorro, que um gato possa ter, e essa parece ser uma condição favorável de existência de um animal, ela ainda assim é marcada pela incapacidade de compreensão, por exemplo, da adoção de uma atitude virtuosa que possa eventualmente ser capaz de fazê-lo transcender essa condição de sofrimento, que pode ter gradações, que pode ser maior ou menor e daí por diante, mas veja, não é uma condição livre de sofrimento, né? E aqui a gente está falando de animais domésticos, mas olhando em geral o sofrimento dos animais, isso é tangível, dá para perceber que animais sofrem, assim como os seres humanos, né? de formas e de naturezas distintas, mas há uma experiência de sofrimento, ainda que haja eventualmente, isso especulando aqui, uma capacidade muito mais natural de viver de forma integrada com a natureza. Né? A capacidade de antecipação dos problemas que o desenvolvimento do nosso cérebro gerou, se a gente levar em consideração aquilo que é comum do nosso cérebro em relação a répteis, outros tipos de animais, mamíferos e daí por diante, que é o que regula o nosso sistema nervoso autônomo, que, portanto, faz com que eu haja no modo de sobrevivência. Isso é a minha parte comum do cérebro, igual ao dos animais. Faz com que os animais, como não têm as outras áreas desenvolvidas, a área límbica do cérebro, córtex, pré-córtex frontal e daí por diante, faz com que os animais não tenham a capacidade de antecipação das experiências de sofrimento. E, portanto, faz com que ele tenha uma atitude muito mais natural diante das experiências de ameaça. Mas justamente essa capacidade de antecipação dos problemas que o nosso cérebro habilita, né, habilita os humanos a fazer, pode ser fonte de estresse e de sofrimento. E é justamente a sobrevalorização da antecipação de experiências de sofrimento que gera os quadros de estresse, ansiedade, depressão e daí por diante, que gera a produção de IL-6, cortisol, todos os hormônios relacionados a defesas do nosso organismo que, quando são utilizados de maneira apropriada, servem para nos proteger. Portanto, a gente não tem que simplesmente demonizar, né, esses hormônios, essas faculdades do ser humano, mas o que acontece é que há um potencial nocivo nessa habilidade, nessa complexidade da experiência humana, que é fator de sofrimento. Né? Que é fator de sofrimento. Esse sofrimento, portanto, nos reinos humanos, no renascimento humano, está diretamente relacionado ao desejo. Portanto, renascimento nos reinos infernais, a causa o ódio. Renascimento como espíritos famintos, a avareza. Renascimento como animal, a condição ignorante. Renascimento como humano, a causa fundamental é o desejo.
O desejo é estruturante do sujeito. Quem tem, a gente sempre fala isso, quem tem algum contato com a teoria da psicologia ocidental, da psicanálise, vai reconhecer o desejo como uma condição estruturante do sujeito. O sujeito é o sujeito do desejo, o sujeito enquanto sintoma, que surge a partir de uma vacuidade, ele surge a partir de uma relação desejante com o outro. Há um pressuposto de dualidade aí. Por quê? O bebê nasce numa condição ignorante, numa condição fusional com a mãe, até que ele estabeleça uma relação de dualidade entre sujeito e outro. No início, uma relação objetal. Eu desejo o peito da mãe, eu desejo o calor, o frio e daí por diante. Então, ele passa a reconhecer que há algo para além dele. Portanto, é uma relação desejante objetal no início, e depois ela vai ganhando um aspecto de complexidade. Eu não desejo mais o peito da mãe, eu desejo o desejo da mãe. E é nessa condição desejante que o sujeito vai se estruturando. É ou não é? Eu passo a minha vida, de certa forma, aprisionado nessa condição desejante. Não só, que a gente não está falando, portanto, só do desejo sexual, do desejo de ter, e daí por diante, mas o desejo como uma condição constitutiva. Essa é causa de renascimento humano. E que gera sofrimento. Porque nem tudo aquilo que eu desejo eu posso ter. Nem tudo aquilo que eu tenho é o que eu desejo. E isso vai gerando o quê? Emoções perturbadoras, que geram ação no mundo, né? O motor da existência humana é a condição desejante. Isso a gente conhece muito bem. A causa de renascimento como semideuses é a competição, é a disputa, e daí por diante. Isso gera sofrimento também. Os textos vão sempre falar de uma condição de disputa entre semideuses e deuses, e essa é uma condição que gera sofrimento. Ainda que pareça ser uma condição mais favorável do que a condição humana, ela ainda é uma condição de sofrimento. E o sofrimento dos deuses? Por mais que seja uma condição absolutamente prazerosa e daí por diante, há uma condição de sofrimento. Por quê? Porque, digamos, o mérito acumulado dos deuses, né, ou aquilo que se acumula enquanto hábito e que faz com que os deuses experimente uma condição favorável de existência, essa condição também é transitória. Porque é estruturado numa lógica de fenômenos compostos. E isso, em um momento, vai se esvaziando. Né? Então, um ser que nasce numa condição absolutamente divina, talvez esqueça a condição fundamental, transitória e de sofrimento sutil, ao qual a gente fez referência aqui no início dos ensinamentos, e deixe de se preocupar com o acúmulo de ações virtuosas, que pode continuar a oferecer a ele uma condição prazerosa. Portanto, suscetível a essa condição, ainda baseada por uma lógica de dualidade, esse karma ele vai se esgotando e, inclusive, os deuses eles renascem em reinos inferiores. E isso é causa de profundo sofrimento. Os textos vão descrever como um Deus vai percebendo que ele vai perdendo a sua condição divina e vai se aproximando a renascimentos inferiores. Isso gera muito sofrimento. A causa do sofrimento de um Deus é o orgulho. Essa condição, talvez tão prazerosa, tão autocentrada, que faz com que ele esqueça a condição, a necessidade de uma atitude virtuosa, que seja capaz de fazê-lo conhecer a realidade tal como ela é, para além de uma condição transitória de felicidade. Isso, portanto, gera sofrimento. Esses são, portanto, os sofrimentos, sofrimento do sofrimento, ou acúmulo de sofrimento, que é o terceiro tipo de sofrimento ao qual Gampopa faz referência. Sofrimento sutil, sofrimento da mudança e sofrimento do sofrimento, o acúmulo de sofrimento. Vejam que essas formas de experiência de sofrimento partem de uma condição bem difusa, bem sutil, para uma condição bastante tangível de sofrimento com o qual a gente pode se relacionar.
Compreender, portanto, essa condição de sofrimento inescapável a nós, que nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, e estamos vinculados a essa experiência de realidade, ao qual a gente chama de samsara, faz com que eu busque uma resposta para isso. E é a isso que o Kalu Rinpoche estava fazendo referência. Para que uma existência humana tenha a possibilidade de se tornar preciosa, é preciso se conectar. É preciso se conectar com o Dharma. E essa conexão com o Dharma surge a partir da compreensão do sofrimento. Foi o que eu falei para vocês hoje no início. Portanto, a gente precisa entender um pouco mais sobre esse sofrimento. E entender como ele, enquanto eu me relaciono com essa experiência de realidade, a partir desses 4 véus que eu comentei com vocês, o véu da dualidade, que gera o véu da ignorância, que gera dualidade, que gera emoções perturbadoras, que me faz agir, agindo, por exemplo, como humano, motivado pelo desejo, eu continuo renascendo, envelhecendo, morrendo, continuo preso a essa condição de existência do samsara. E isso faz com que eu busque, então, uma resposta para isso, que foi o que o Buda Shakyamuni buscou, e encontrou, e ensinou. E que, de alguma forma, quem está aqui recebendo os ensinamentos hoje encontrou algum valor. Essa é a conexão com o Dharma. E é essa conexão com o Dharma que torna uma existência humana preciosa. A preciosa existência humana, que é um conceito no budismo, e ao qual o Jamgon Kongtrul está fazendo referência. Você tem agora a oportunidade preciosa da vida humana, tão difícil de encontrar, não somente como uma pessoa comum, mas como alguém que encontrou o Dharma. Esse é o sentido dessas 2 primeiras linhas do ensinamento do Jamgon Kongtrul. Então vamos falar um pouquinho, né? Para que essa preciosa existência humana acontecesse para você nessa vida, foi preciso criar alguma conexão com o Dharma. E o que é essa preciosa existência humana? O Gampopa vai trazer a preciosa existência humana a partir de algumas características sobre as quais a gente sempre fala, né, quando a gente está dando os ensinamentos da preciosa existência humana. E ele vai falar das 8 liberdades e das 10 aquisições, né? O que são as 8 liberdades de uma preciosa existência humana? Passando rápido, né? Porque não é sobre isso que eu quero me deter, mas há um outro conceito da preciosa existência humana sobre o qual a gente fala pouco. Talvez vocês já estejam bem familiarizados com as 8 liberdades e as 10 aquisições, mas a gente vai se debruçar um pouquinho mais sobre esses conceitos. As 8 liberdades, o Gampopa vai dizer o seguinte: não ter renascido nos infernos, nos reinos dos pretas, né, dos espíritos famintos, não ter renascido como animal, como semideus, como Deus, não ter visões errôneas, não ter nascido num kalpa onde não apareceu um Buda, e não ter nascido como alguém cujas faculdades sensoriais criasse algum nível de obstáculo fundamental para que você pudesse compreender o Dharma. Ele vai falar que não ter nascido surdo ou mudo, por exemplo. Mas a gente sabe que um surdo e mudo, nos dias atuais, ele tem condição de praticar o Dharma, né? Mas alguém que tenha nascido com condições que impossibilitem a compreensão do Dharma, né? Então, não ter nascido como nos infernos, acho que está claro, nascemos como humanos, né? Então, não preciso detalhar o que é não ter nascido nos infernos, espíritos famintos, animais, como semideuses ou deuses. O que é não ter nascido com visões errôneas? Ele vai dizer não ter nascido sob a influência de crenças equivocadas. Você, de alguma forma, ainda
ainda que possa acreditar em algo que seja pouco virtuoso e daí por diante, isso não chega ao ponto de fazer com que você não encontre valor no Dharma, né? Mas se a sua mente ela está absolutamente suscetível a crenças equivocadas de que, por exemplo, tirando a vida de outros seres, você é capaz de alcançar um estado livre de sofrimento e você passa uma vida retirando a vida de outros seres e daí por diante, porque você acredita que aquilo é causa de renascimento desperto, né? Se você não, portanto, não está absolutamente assujeitado a uma crença equivocada como essa, você já tem uma condição livre, né? Senão você teria uma condição mental absolutamente aprisionada. Não ter nascido num kalpa onde um Buda não apareceu, porque isso é possível, né? Levando em consideração as magnitudes temporais do budismo e daí por diante, é possível que haja uma existência onde nenhum Buda tenha ensinado, nem tenha existido, porque é possível que o Buda tenha aparecido, mas não queira ensinar, né? E não é o nosso caso. A gente veio a essa vida 2.500 anos atrás, não são muitos renascimentos. Uma vez eu fiz essa conta, acho que são umas 30 e poucas gerações só que nos separa do Buda Shakyamuni, né? A gente ainda tem esses ensinamentos disponíveis. Então isso torna a possibilidade dessa existência humana ser preciosa. E não ter nascido, como eu falei para vocês, com algum tipo de limitação sensorial que impeça você compreender o Dharma. Essas são as 8 liberdades. As 10 aquisições quais são? Ter nascido como um humano, num lugar central, com todas as faculdades, sem um estilo de vida conflituoso e com fé no Dharma. Essas são as riquezas que tornam uma existência humana preciosa. Ter nascido humano num lugar central onde o Dharma tenha aparecido, né? Portanto, ainda que a gente está aqui, né? Ele fala aqui, né? Caso se tenha nascido em uma região periférica onde o Dharma é desconhecido, ele nunca seria encontrado. Talvez essa fosse uma região periférica até os primeiros praticantes budistas terem chegado, né? Isso olhando da perspectiva do budismo, né? Porque esse texto é escrito a partir de um pensamento budista. Será que há alguma tradição na nossa cultura dos povos tradicionais que possa gerar a iluminação? Talvez. Por que não? O potencial de iluminação ele é inato para qualquer ser senciente. A gente conhece os ensinamentos que o Buda Shakyamuni ensinou e transmitiu ao longo de gerações. Mas se a premissa da iluminação é que todos os seres são permeados pela natureza de Buda, tem um potencial de iluminação, esse potencial ele está em estado de latência. Basta simplesmente você adotar um caminho correto e para simplesmente desabrochar a tua condição natural. Portanto, eu diria, sim, isso é uma possibilidade. Eu não conheço. Eu conheço esse caminho, mas eu não posso afastar como premissa ou colocar como sendo a única possibilidade essa que o Buda ensinou. O Buda deu mais de 108 mil ensinamentos. Mas essa possibilidade existe, por que não? Por isso é importante respeitar as outras tradições. E veja, se Cristo é o amor, se ele é a expressão do amor, o caminho que ele ensina baseado no amor, bondade e compaixão absolutamente é um caminho compatível com a experiência que a gente conhece da prática do cultivo do amor, bondade e compaixão. Absolutamente desinteressado de um benefício para si próprio e absolutamente voltado à cessação do sofrimento do outro. Então, existem vários ensinamentos de várias tradições absolutamente preciosos e que trazem, pelo menos do ponto de vista da possibilidade, né? É possível, por que não imaginar?
É preciso conhecer as outras tradições com o nível de profundidade que a gente pressupõe conhecer aqui no budismo. E o que é o fundamental? Uma vez tendo entrado em contato com uma tradição que seja absolutamente autêntica, seguir estritamente aqueles ensinamentos. O que a gente sabe é que o budismo e os ensinamentos do Senhor Buda podem conduzir à iluminação. Não há, até hoje, uma formulação clara de um mestre realizado que, ao conjugar ensinamentos dessa com aquela tradição, alcançaram o mesmo resultado. Então é importante conhecer e respeitar as outras tradições, mas no momento em que você cria vínculo com uma tradição, seguir aqueles ensinamentos. Porque ali existe uma fórmula, né, digamos, entre aspas, concebida por um mestre que disse, olha, praticando desse jeito, como essa é a minha experiência, eu digo, isso traz um resultado. Portanto, respeitar, né, as outras tradições, mas saber que cada uma delas tem o seu próprio método, os seus próprios princípios e daí por diante, que podem eventualmente levar para o mesmo resultado. Isso é uma possibilidade? Não sei, eu não posso dizer que não. Mas respeitando, né, as características de cada uma das tradições. Como eu dizia para vocês, agora o Brasil já não é mais um lugar periférico do ponto de vista do Dharma, porque os ensinamentos estão aqui e a gente pode praticar, né? Ter nascido com todas as faculdades, não ter um estilo de vida conflituoso, né? Eu diria que não está imerso, né, como diria o Gampopa, em ações negativas, em desacordo com o Dharma, e ter fé no Dharma, ter algum fé aqui no sentido de respeito, de apreço, não a fé devocional cega, mas uma postura que nasce a partir da capacidade de reconhecer um valor que existe nessa tradição, ou naquilo que é ensinado. E isso leva tempo. Essa fé no Dharma ao qual se refere não é algo dado. É algo que, inclusive para nós, com a nossa mente ocidental, tem que fazer algum sentido. Eu só vou verdadeiramente parar e abrir o meu computador e me dispor a ficar algum tempo escutando alguém falar sobre um tema, se como pressuposto anterior haja algum tipo de apreço, de respeito por aquilo que se pressupõe dizer nesse encontro que a gente está tendo agora. Não é necessariamente uma fé e uma devoção ao Lama que está falando, mas aos ensinamentos que ele se dispõe a estudar junto com vocês. Portanto, fé, devoção, aquilo que o Buda ensinou. Porque, de alguma forma, a vida do Buda, aquilo que ele ensinou e a comunidade que pratica os seus ensinamentos, de alguma forma gera algum nível de inspiração, de respeito, de apreço por vocês. Essa é a condição, como o Kalu Rinpoche vai dizer, que torna uma existência humana absolutamente preciosa. Porque ela é rara de acontecer. Quantas pessoas estão dedicando o seu tempo no Brasil para estudar o Dharma? Falando sobre uma perspectiva budista, é claro, não poderia falar a partir de outra perspectiva. Quantas pessoas estão praticando o Dharma? Quantas pessoas estão praticando o Dharma no mundo? Algumas milhões de pessoas? Veja, são 7 bilhões de seres humanos, né? Talvez debaixo da casa onde eu moro tem uns 7 bilhões de seres, de insetos, de micro-organismos e daí por diante. O número de seres que existem só nesse planeta, veja, só nesse grão de areia no cosmos, é absolutamente incalculável. Quantos estão praticando, quantos enxergam valor nesses ensinamentos? É raro. Eu costumo dizer assim, eu sei o que eu passei na minha vida para, num determinado momento, eu olhar para esses ensinamentos e falar, achei, era isso. O Dharma não chegou de mão beijada para mim. Tem uma trajetória para chegar até aqui, né? Para encontrar valor nisso aqui. Isso é raro, gente. Que caminhos vocês percorreram para estar aqui? Cada um sabe. Quantas dúvidas, quantos sofrimentos, quanta bateção de cabeça, quanta dificuldade daí por diante, para você ter acesso a alguma coisa que, em tese, faz sentido para você
e justifica um alinhamento dos seus valores e tal, do seu propósito de vida. É uma coisa rara isso acontecer. Parece óbvio e daí por diante, mas não é. Se eu sair falando de budismo na rua, muita gente vai achar uma bobagem, uma perda de tempo, e daí por diante. Então, reconheçam essa condição atual como sendo algo fruto de um processo. Não é dado. Fruto de um processo, a partir de uma lógica de causalidade inerente à nossa condição de existência, que possibilita vocês, nesse momento, ter acesso a algo muito precioso. Gente, de verdade, aproveita. Porque isso pode acabar num segundo. E a gente daqui não leva nada, né? O Django Couture vai dizer, até mesmo a fortuna de um monarca universal é simplesmente deixada para trás no leito da morte. O que a gente vai levar quando a gente morrer são os hábitos cultivados nessa vida. São hábitos e tendências. São esses hábitos e tendências que conduzem uma experiência de realidade numa próxima vida mais ou menos alinhada aos princípios que eu entendo hoje como sendo os mais virtuosos, os que me respondem mais às minhas inquietações. Portanto, é algo que eu cultivo enquanto modo de ser, que criam as condições para um renascimento de novo conectado com o Dharma, de novo alinhado com os princípios que eu acredito ou não. Então, se eu estudo o budismo, mas eu não me torno um praticante, isso não gera um hábito mental que faz com que o meu renascimento, digamos, seja atraído por esses princípios, por esse hábito cultivado ao longo de uma vida. Eu posso renascer de novo como humano, baseado, né, numa lógica de desejo, porque toda hora eu estou desejando, há uma insatisfatoriedade constante, então, opa, acabo renascendo de novo como um humano. Mas quais foram os valores vinculados a esses desejos que eu cultivei mais nessa vida? É um desejo mundano ou algo mais da natureza da aspiração? Porque se eu torno o meu modo de ser baseado na motivação fundamental, que é alcançar o estado de Buda, para conduzir todos os seres ao estado de Buda, e eu torno isso um modo de ser, e eu encharco as minhas ações dessa motivação, eu torno esse hábito uma condicionante para o meu próximo renascimento. E isso faz com que eu vá seguindo de vida a vida conectado ao Dharma e cada vez mais purificando a minha visão ilusória e cada vez mais conhecendo a realidade tal como ela é. Não basta só ter uma preciosa existência humana e não tirar o melhor proveito dela. É tornar todas as experiências de realidade condições para a prática do Dharma. Isso é tirar um proveito da sua preciosa existência humana. Ele vai falar ainda as 8 liberdades, as 10 aquisições ou riquezas. Né? A gente viu as 5 riquezas ou aquisições individuais e as circunstanciais. Né? Nessa vida que a gente veio, o Buda apareceu, ele ensinou, seus ensinamentos ainda existem, eles podem ser praticados e existem aqueles de bom coração dispostos a ensiná-lo. Essas são questões circunstanciais. Eu posso ter nascido num kalpa onde um Buda nasceu, mas um Buda apareceu, mas ele tenha decidido não ensinar. Isso pode acontecer. Mas ele ensinou, e o Buda Shakyamuni não ensinou só o budismo convencional, ele ensinou o budismo Vajrayana. E os textos vão dizer, não tenho agora de cabeça, mas que é raríssimo. Por exemplo, nesse kalpa, eu não sei se é só posso estar enganado, mas talvez só o Buda Shakyamuni, ou talvez um outro Buda, mas talvez só o Buda, dos 1000 Budas que vão aparecer nesse kalpa. Quando eu estou falando em kalpa, eu estou falando de trilhões, de quadrilhões de anos. Vão aparecer 1000 Budas. Desses 1000 Budas, só o Buda Shakyamuni ensinou de forma tão acessível, e vai ensinar de forma tão acessível, o budismo Vajrayana, o budismo que a gente pratica.
Essa é uma condição absolutamente rara e preciosa. Quando a gente entra em contato, ele parece muito fácil, né? É só eu ligar só receber um link, ligar meu computador no domingo às 8h30 para receber um texto do Jamgon Kongtrul, que é a essência do budismo vajrayana de criação e completude. Quantas causas e condições na sua vida existiram para você estar aqui nesse momento? Assim, parece muito fácil, gente. Não desperdice a sua preciosa existência humana. E esse é um ensinamento que eu dou assim, com muita ênfase, porque se você não tiver isso muito imbuído no seu coração, essa possibilidade dessa vida pode escorrer pelos vãos dos dedos da sua mão e você nem perceber. E é assim, gente. Quando eu saí do retiro de 3 anos e eu voltei para a vida convencional, a vida te engole de novo. Se você não tiver muita clareza da tua motivação, rápido você é absolutamente absorvido pelos problemas convencionais da vida. Guardar um espaço alinhado aos teus princípios, aos seus valores, nos dias atuais é cada vez mais difícil. Você pode até dizer, eu posso ter uma vida escorada nesses princípios e, portanto, eu não preciso da prática formal e daí por diante. Mas, gente, é difícil sustentar isso no dia a dia. Portanto, aproveitem. Isso que parece ser muito fácil e está muito disponível, talvez seja um dos principais obstáculos à nossa frente. Difícil de enxergar. Assim como eu não enxergo a minha própria natureza de Buda, que está escancarada, que está aqui, agora, e eu não consigo enxergar. Assim como eu não vejo, como a gente sempre costuma dizer, o valor do ar e da água. Ar que está aqui disponível, água que eu bebo todo dia e daí por diante, parece muito óbvio. Qual o valor que isso tem? E no momento que não tiver esse ar para respirar? E no momento que essa água não estiver disponível, ela estiver absolutamente contaminada por uma lógica absolutamente destrutiva do planeta, nociva e irresponsável, como é que eu sobrevivo? Parece óbvio. Água. Água, ar. Como assim? O ar está tão precioso, tão disponível, que eu sujo, que eu poluo, que eu descarto. A mesma coisa a gente pode fazer com o Dharma se a gente não se der conta do que a gente está segurando na mão nessa preciosa existência humana. E depois o Gampopa vai falar, e eu vou passar então rápido aqui para não estourar o tempo, que apesar de eu ter essa preciosa existência humana, existem 8 circunstâncias intrusivas e 8 propensões incompatíveis, né? O que são elas? Eu posso ter uma preciosa existência humana, mas eu sou movido pelas 5 emoções, da raiva, do orgulho, do desejo, do ciúme e da ignorância. Então, apesar de ter uma preciosa existência humana, eu sou guiado pelas emoções. E eu perco a oportunidade dessa preciosa existência humana. Eu tenho uma atitude estúpida, absolutamente inconsequente, sem ser capaz de compreender uma linha do Dharma. Porque eu estou absolutamente imerso numa condição alienada. Sei lá, eu tenho uma preciosa existência humana, mas eu fico o dia inteiro no game, jogando, ou eu só penso em acumular riqueza e daí por diante. Isso é uma condição estúpida do ponto de vista do Dharma. Qual é o sentido? Se os fenômenos são absolutamente compostos, são absolutamente transitórios, como as nuvens no céu, qual é o sentido de eu dedicar tanto engajamento a coisas que são absolutamente transitórias, olhando da perspectiva de um praticante budista? Estar sob o domínio de influências negativas, né? Como, por exemplo, estar na condição de um falso mestre, de um falso amigo espiritual. Você pode ter uma preciosa existência humana, mas e se aquele que te ensina não é uma pessoa realizada, não é uma pessoa... Enfim, é um falso mestre. Portanto, o cuidado, né, ao se vincular a um professor. Isso leva tempo. Você pode receber os ensinamentos de um professor e daí por diante, mas daí ao ponto de você criar um vínculo mesmo e de chamá-lo como sendo o teu mestre, o seu guru e tal. Tempo, gente, não tenham pressa. Isso precisa falar com uma dimensão muito profunda do seu coração. Não precisa imaginar que isso vai acontecer de uma hora para outra.
No domingo que vem, a gente vai entrar no comentário que o Kalu Rinpoche fez sobre ver o seu guru como sendo Buda. Porque o Django Contru vai dizer, você tem agora uma preciosa existência humana tão difícil de encontrar, não somente como uma pessoa comum, mas como alguém que encontrou o Dharma e que foi aceita por um professor, uma pessoa que foi aceita por um professor, a manifestação pessoal do Buda. Essa é uma linha que foi aceita por um professor, a manifestação pessoal de um Buda. O Kalu Rinpoche, quando deu o ensinamento no passado, ele fez um precioso comentário sobre essa linha. Calma, gente, ao se relacionar com o professor como sendo a manifestação de um Buda, isso leva tempo. Isso não é o pressuposto. Isso, na verdade, é o resultado da sua prática. Por mais paradoxal que isso possa parecer. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Essa é a próxima linha que a gente vai estudar na semana que vem. Mas é isso. Você pode estar sob a influência de um mestre espiritual que seja falso. Está sob o efeito da preguiça, está sob o efeito de ações negativas de vidas passadas, tem uma condição de escravidão, tem uma condição tão miserável para a sua sobrevivência que impeça você de poder refletir sobre aquilo que é virtuoso ou não. Essas são condições que podem atrapalhar a sua preciosa existência humana. Buscar proteção dos perigos, né? Ou ter uma prática hipócrita. Buscar proteção dos perigos é ter uma vida absolutamente limitada a uma condição de sobrevivência, um pouco como eu falava na condição dos animais, né? Veja, vamos deixar um pouco de lado os animais domésticos, que parecem ter uma vida muito confortável nos dias de hoje, mas pense num animal selvagem, daí por diante, que por mais que tenha uma vida integrada com a natureza, ele passa a vida inteira buscando simplesmente se reproduzir, buscando encontrar alimento e não virar alimento de outro ser. Quer dizer, essa condição, essa lógica de escassez, né, de sobrevivência, melhor dizendo, pode te aprisionar e você passar uma vida inteira tentando só sobreviver. Essa, às vezes, é a condição de países em desenvolvimento. Onde as pessoas... Veja, há uma imprevisibilidade da nossa condição social constante. É ou não é? Eu, invariavelmente, tenho que passar uma vida buscando recursos para sobreviver. A questão é estabelecer o que de fato eu preciso para sobreviver. Esse é o fundamental. Mas, para algumas pessoas que estão muito próximas a nós, talvez a alguns de nós, a condição em si de sobrevivência pode ser tão tangível que eu passe uma vida inteira aprisionado simplesmente tentando sobreviver. Gente, a gente tem uma condição de fome no nosso país. A gente vem de uma pandemia. Quantas pessoas hoje não estão pensando em garantir o arroz e o feijão e não vão ter tempo de parar para ler um livro budista e daí por diante? Talvez simplesmente buscando algo que possa confortar o seu ser, a sua mente, daí por diante. E isso pode ser uma condição de aprisionamento e que dificulta, né, uma circunstância, portanto, intrusiva que o Gampopa fala, que possa dificultar você desabrochar o potencial da sua preciosa existência humana. E ele fala das 8 propensões incompatíveis, né? Como sendo pessoas que estão presas a condições, a prazeres, a condições mundanas de riqueza. Ele coloca uma coisa aqui que hoje, para os dias dos pais, é bem importante falar, a crianças ou a parentes. Então, essa é uma condição, um compromisso que você tem na sua vida que pode ser uma propensão incompatível à prática do Dharma. Se você não souber integrar... Por exemplo, eu sou pai, gente. Eu vim dar os ensinamentos para vocês, eu vim estudar aqui com vocês o texto do Django Contru, às 8h30, e a minha esposa e meu filho queriam fazer um café da manhã de Dia dos Pais para mim. Eu preciso dar um jeito de integrar. Como é que eu faço para integrar uma condição de um pai de família e de uma pessoa e de um professor do Dharma? Se eu não tiver condição de integrar isso, isso pode ser um obstáculo para a prática. É preciso ter sabedoria
habilidade para integrar as condições convencionais da vida, porque senão isso pode ser uma condição incompatível. Imagina um pai de família de, sei lá, de 8 filhos que tenha que lutar pelo sustento dessa família. Talvez, se houver tempo para ele compreender a prática do Dharma e integrar isso na sua paternidade, talvez ele possa fazer da experiência da paternidade uma forma de praticar o Dharma. Mas veja, isso é muito bonito de se falar, mas não tão fácil de se fazer. As coisas, ela não é uma condição incompatível por si só, mas requer uma certa sabedoria em lidar com as experiências da vida como sendo condições de prática. É ou não é, gente? Porque a gente pode ficar estudando o budismo aqui de uma forma absolutamente dissociada da nossa realidade. Ai, que bonito, e daí por diante. Mas como eu integro isso? Eu não diria que isso é uma condição... Veja, isso é uma coisa que eu sempre costumo dizer. O Buda Shakyamuni abandonou a mulher com um filho pequeno para ir alcançar o estado de Buda. Mas foi uma questão temporal meramente. Por quê? Buda Shakyamuni sai do palácio, pratica durante 6 anos, alcança a condição iluminada, volta a ensinar, e o Raula e a mãe do seu filho, que, né, ela morre, mas a mãe de criação, estou fazendo confusão aqui, a mãe do seu filho, a esposa dele, portanto, se tornam discípulas do Buda Shakyamuni e alcançam o estado de Arhat. É possível integrar de certa forma. Essas pessoas, o filho do Buda, a sua companheira e daí por diante, se beneficiaram desse período em que o Buda esteve fora, percorrendo um caminho que alcançasse a iluminação. Veja, que presente maior eu poderia esperar do meu pai se ele pudesse me conduzir ao estado de Arhat, ao estado de Buda. Que coisa maravilhosa! Se a minha esposa alcançar a condição de uma Dakini, de um ser iluminado, ela puder me ensinar. Agora, é fácil conjugar essas coisas? Se o seu companheiro, se a sua companheira decidirem fazer o retiro de 3 anos, vocês vão ser capazes de esperar ele sair e voltar? E criar condições para para você, ou, digamos, você decida fazer o retiro de 3 anos, o seu companheiro, a sua companheira esperariam? Criariam condições para você, durante o retiro, fazer o seu retiro, para depois voltar e poder seguir um caminho do Dharma? Ou vice-versa, você apoiaria o seu companheiro? São perguntas muito concretas. Ou não precisa fazer um retiro de 3 anos? Como é que é a relação com o teu companheiro, com a tua companheira? Quando ele vai fazer um retiro, quando ele vai estudar o budismo, há um apoio ou há uma resistência? É preciso integrar essas coisas. E para isso é preciso que haja algum nível de sabedoria, de compreensão, e daí por diante. Se não, crianças, parentes e daí por diante podem se tornar condições incompatíveis com a prática do Dharma. É verdade. Esse é o mundo real, gente. A gente precisa, então, portanto, ir criando meios hábeis, né, e um nível de sabedoria para saber integrar essas coisas. Porque se não houver integração e eu viver de uma forma dissociada dessa realidade, eu vou olhar toda a realidade como sendo obstáculos para a minha prática. E esse não é o caminho Vajrayana. Esse pode ser a maneira como, por exemplo, o budismo Theravada vai enxergar as experiências da realidade, como sendo obstáculos que eu preciso evitar. E há um caminho para isso, de seres realizados, nenhuma crítica. Mas é fácil para a gente, nos dias atuais, viver uma condição de evitação de todas as experiências de realidade, subir para uma caverna, ficar meditando e se isolar, ou eu preciso, ou talvez para a nossa condição de modernidade daí por diante, eu preciso de um outro caminho que me permita integrar, transformar
ou reconhecer a realidade dos fenômenos tal como eles são para eu poder prosseguir no Dharma. Essa é a joia do caminho Vajrayana. O caminho Vajrayana não pressupõe que você tenha uma postura de evitação da realidade. Não. O caminho do Vajrayana pressupõe a capacidade de reconhecer a natureza das coisas tal como elas são, do jeito que elas são. Eu não preciso evitar nada, eu preciso reconhecer a natureza das coisas. Ou do caminho Mahayana, de transformar a realidade, transformar o desejo no meio de praticar, transformar o apego no meio de praticar, transformar a raiva numa forma de praticar. Esse é o caminho Mahayana, o caminho da transformação. E o caminho Vajrayana, o caminho do reconhecimento das coisas tal como elas são. Esse ensinamento está disponível. E é esse que a gente traz para vocês. Se eu não aprofundo nesse caminho, essas experiências que eu mencionei aqui para vocês podem se tornar condições incompatíveis com a prática do Dharma. E ele segue, né? Uma pessoa que não sinta consternação, por exemplo, ao ouvir que os seres sofrem nos reinos inferiores, né? Se isso não te toca, ler sobre os infernos e você não sente nada sobre isso, talvez haja uma incompatibilidade estruturante aí, marcada talvez por hábitos e tendências de vidas passadas, né? Não ter nenhuma fé no Dharma, se regozijar, ter prazer em ação negativa. Qualquer que seja, viu, gente? Mesmo que seja uma pessoa com a qual você não tenha nenhuma identidade, em termos de valores, não se regozije no sofrimento de qualquer pessoa. Se você vai votar no A ou no B, vote em quem você quiser, mas não deixe o seu coração se contaminar a ponto de alguém mencionar, tomara que fulano de tal sofra isso, ou aconteça tal coisa ruim, você fala, mereceu mesmo, tinha mais é que tem que sofrer para... Não faça isso. Não se deixe contaminar por essa postura mental. Você pode escolher aquilo que você quiser, mas não se regozije no sofrimento do outro. As pessoas vão encontrar naturalmente o resultado das suas ações. Você não precisa aspirar por isso. Quem pratica amor, bondade, vai colher os efeitos da amor-bondade. Quem cultiva o ódio, a raiva, vai cultivar os resultados de uma postura odiosa, raivosa. Você não precisa desejar nada. No fundo, a nossa aspiração é que nenhum ser sofra. Se os seres estiverem livres de sofrimento, a postura natural deles vai ser uma postura de solidariedade, amorosidade. Então, se tem alguém ou pessoas que cultivam esse tipo de postura, no fundo é porque elas estão em sofrimento. E a postura de um praticante do Dharma é que o sofrimento delas cesse da forma possível. Porque pessoas que estão numa condição mais natural de existência, sem sofrimento e daí por diante, talvez tenham a possibilidade de cultivar uma mente mais lúcida e fazer escolhas mais pertinentes. É isso que a gente deseja. E não uma lógica de retributividade, gente. Isso é extremamente importante no momento em que a gente vive no planeta, no nosso país e daí por diante. Não se deixe contaminar pelas emoções perturbadoras. Mantenha uma atitude lúcida, amorosa, incondicionada. E deixe que a lógica de causalidade se opere naturalmente, independe da tua vontade disso ou daquilo. E se independe, simplesmente aspire pelo sofrimento, pela cessação do sofrimento dos seres. Essa é a nossa postura. Se não, eu posso ter aqui uma propensão incompatível com o Dharma. Eu pratico o Dharma e daí por diante, mas na hora que entra numa campanha eleitoral como essa, eu falo, não, mas aqui eu deixo o Dharma num lugarzinho bonitinho, lá no meu altar, no livro da minha cabeceira e tal, mas eu tenho uma atitude completamente incompatível, aquilo que eu digo que é a motivação da minha existência, que é alcançar o estado de Buda para conduzir todos, gente, todos os seres, a uma condição livre de sofrimento. Então eu preciso ter coerência com isso. Algumas pessoas estão tão interessadas em valores espirituais como um cachorro em comer grama, né? Alguém que não tenha nenhum tipo de entusiasmo com o Dharma ou com o caminho espiritual. Isso é uma condição incompatível.
E é importante você entender com quem você se relaciona e entender se isso tem um fator que acaba criando obstáculos para você. Você não precisa acreditar naquilo que você acredita, mas é preciso que haja um mínimo respeito para que você possa seguir o teu caminho sem nenhum tipo de interferência. Se a descrença do outro passa a ser um obstáculo real, tangível, não porque você quer que ela acredite naquilo que você gosta, mas porque ela cria situações reais de obstáculos à sua prática, e isso pressupõe uma reflexão sincera consigo mesmo. Mas se isso é real, é preciso avaliar. Será que essa melhor pessoa com quem eu quero seguir junto, se ela concretamente cria obstáculos à minha prática e com os quais eu não sou capaz de lidar, porque às vezes isso pode ser até um exercício de prática, mas é preciso ter razoabilidade, gente. No budismo não há mérito no sofrimento por si só. Não existe essa lógica de por meio do sofrimento eu alcanço a iluminação, portanto eu preciso sofrer. Não, assim, eu preciso transcender uma lógica egocêntrica, mas eu não preciso me chicotear, veja, eu me chicotear para alcançar a iluminação. Isso não é o caminho do budismo. Quebra de votos, né? O samaya, né? Então abandonar algum ser do seu coração, né? Isso são condições incompatíveis com a prática do Dharma, né? Quebrar os meus compromissos, e especificamente quebrar os compromissos do Vajrayana. No momento que você se torna um praticante Vajrayana, quebrar os compromissos, quebrar os samayas, os compromissos Vajrayana. Quais são esses? O Kalu Rinpoche vai falar em 4 compromissos. O primeiro é manter uma atitude de respeito com o lama, com o teu mestre, e não adotar uma postura de crítica e daí por diante em relação a ele. Mas então eu tenho que aceitar tudo que o meu mestre diz e tal. A gente vai falar sobre isso. Até que você verdadeiramente estabeleça esse tipo de relação com um professor, leva muito tempo, tem vários pressupostos que estão aí. Mas no momento em que você verdadeiramente escolhe um professor como sendo aquele que vai te orientar e daí por diante, é preciso adotar uma postura de respeito em relação a ele. Por isso que é importante não se precipitar. No caminho Vajrayana, tempo para isso. Até o momento em que você verdadeiramente estabelece uma relação de mestre-discípulo, de guru. Isso, como eu falei para vocês, não é o pressuposto para você entrar no caminho Vajrayana. Enquanto eu não tiver um mestre, eu não sou um praticante Vajrayana. Não é isso, é o inverso. Quando você compreender profundamente o caminho Vajrayana, você vai ter condições de reconhecer o teu professor. Isso vai ser natural. E aí, esse samaya, esse compromisso, ele é espontâneo. Mas isso é o resultado do teu caminho, isso leva anos, isso é quase a expressão da compreensão profunda do Dharma. É quase um estado de realização, e não um pressuposto. Eu não tenho que ter um mestre, um professor para ser um praticante Vajrayana. Eu só vou verdadeiramente reconhecer esse professor quando verdadeiramente aprofundar a minha compreensão do Dharma. É quase que o resultado e não o pressuposto, e não o caminho de início, mas é quase que a chegada. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Quando isso acontecer, um samaya do praticante Vajrayana é ter essa atitude de respeito e devoção pelo professor. Não se colocar em contradição com os ensinamentos do budismo. Isso é uma quebra de compromisso. Se você é um praticante Vajrayana, você tem que seguir o caminho do praticante budista, né? Fundamentalmente alicerçado na lógica de sabedoria e compaixão. Não tá em conflito com os irmãos do Dharma, então não produzir cisão na sanga por maledicência, por malevolência e daí por diante. Isso é uma quebra de compromisso. E não abandonar o amor e compaixão do seu coração. Esses são os grandes samayas ou compromissos do budismo Vajrayana. Quebrar esses compromissos é uma
é uma condição incompatível com o caminho do Dharma. Então, gente, hoje a gente viu 2 linhas do texto de Django Control. Eu falei para vocês que a gente vai estudar o texto ao longo de anos, porque a gente só viu 2 linhas. 2 linhas do texto de 65 instâncias. Centenas de linhas a gente vai ter, então, pela frente. Talvez 2 ou 3, não sei, centenas. Isso são só 2 linhas do texto, mas a gente vai ver ele com calma, gente. Porque é importante, esse é um texto precioso demais para alguém que quer seguir o caminho Vajrayana, passar de forma rápida ou desatenta. A gente tem os comentários do Trango Rinpoche, os quais a gente nem manuseou hoje, porque a estruturação, como a gente falou, né, que ele traz os 8 pontos essenciais para abordar o caminho, que é o primeiro capítulo do texto do Trango Rinpoche, eu diria que começa a partir da instância 4, a gente só está na instância 3, então eu nem entrei ainda nos comentários do Trango Rinpoche. Mas a gente vai usar os comentários do Trango Rinpoche e os ensinamentos que o Kalu Rinpoche deu para a gente ao longo do ano passado, que estão todos gravados, que estão disponíveis no site do KPG, e a gente vai pegar cada mençãozinha que o Kalu Rinpoche trouxe no ano passado e vai, digamos, clicar e ampliar, né? Assim, clica em cima, aí vamos abrir. O que mais tem ali? Então, as primeiras palavras do Rinpoche foram em torno da questão da motivação e rápido ele falou sobre a preciosa existência humana, que são essas 2 primeiras linhas do texto de Django Control. A gente entrou um pouco mais no conceito de preciosa existência humana hoje, sofrimento e impermanência, que em algum momento a gente vai voltar ainda nessa instância 3, e nesse ritmo a gente vai seguir estudando o texto do Django Control, sem pressa e aprofundando a compreensão. Tá bom, gente? Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Para alguns esse é um texto, essa é uma parte de revisão, mas acho que é sempre bom a gente revisitar os conceitos da preciosa existência humana, que está aqui, está acontecendo aqui agora, e a gente pode deixar ela escapar se a gente não estiver atento. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, fica à vontade. Talvez seja uma pergunta muito inicial, mas eu vou me permitir fazer, que quando lá no inicinho você falou sobre essa, se você pudesse explicar um pouquinho melhor, né, sobre essa dualidade, que eu sou bem iniciante, né, então sobre essa dualidade que gera o medo, a ansiedade, né, quando eu, outro, assim, né? Raíssa, esse é um tema talvez os mais profundos do caminho budista. Então, quando você diz, eu sou iniciante e tal, pode saber que essa tua pergunta vai num cerne ali dos ensinamentos. Então, com o tempo você vai aprofundar a tua compreensão sobre isso. Mas, fundamentalmente, para nós, em relação ao que eu disse, né, vinculado ao que a gente está estudando agora, digamos assim, essa noção de dualidade e a relação com medo, ansiedade, daí por diante, está fundamentalmente relacionada a essa fixação mental num eu. Então, assim, essa apreensão egocêntrica que pressupõe que há um eu que eu preciso de alguma forma preservar, proteger e daí por diante, gera essa condição de ansiedade, de medo, de inquietação. Quando você está no estado natural da mente, e essa fixação no eu vai se dissolvendo, não há o que temer. Por isso que se faz menção aos praticantes como sendo o grande guerreiro, né? Uma coisa meio... que são sempre alusões a uma postura corajosa e daí por diante, mas que, na sua essência, tem a ver com o quê? Não há um eu a proteger. Portanto, não há o que temer. Só que, nesse momento, a minha experiência de realidade está muito fixada nessa noção de eu. Como assim não há um eu? Tem alguém que sofre,
que tem medo, que tem raiva, que deseja, e daí por diante, você está me dizendo que não tem um eu? Entende que é uma afirmação assim, muito forte. E enquanto não houver um aprofundamento na sua prática, esse eu, ele é tão tangível quanto de fato parece ser. Porque sou eu digamos, animo, do ânima, entendeu? Sou eu que animo essa experiência de realidade a partir de um eu, que é uma das formas de consciência da mente. Digamos que a mente tem 8 formas de consciência: consciência mental, auditiva, tática, gustativa, olfativa. Consciência mental tem uma 7ª consciência que alguns vão chamar de manas, que é essa forma de experimentar a realidade a partir de uma noção de que é um eu experimentando a realidade. Essa experiência, ela é ilusória. É essa que a gente quer transcender. Então, como eu te falei, essa pergunta é central no budismo. Transcender essa noção de dualidade, transcender esse eu, é o passo fundamental no budismo. Isso leva tempo para a gente conseguir fazer. Mas, pelo menos para compreender a relação entre eu e sofrimento, ansiedade, medo e daí por diante, é isso. Porque eu assumo que porque eu experimento essa realidade a partir dessa condição que parece muito tangível de um eu, e eu busco esse equilíbrio, essa proteção desse eu. Quando isso sai da minha governabilidade, e sempre vai sair, porque a experiência da realidade está completamente fora da minha governabilidade, eu busco a estabilidade, eu busco proteger, e daí por diante. Eu estou invariavelmente tentando proteger esse eu, que é ilusório, mas que para mim, enquanto eu não compreendo a realidade tal como ela é, ele é tão tangível quanto parece ser. Sim. Agora, é uma conversa muito interessante com o que você falou do desejo estruturante, né? Porque, na verdade, aí falando mais junguianamente, né? A gente vem dessa unidade, né? A gente vem do não eu. Mas para a gente, inclusive, decidir estar aqui, a gente precisa estruturar um eu, né? Para que haja esse desejo de um caminho. Então, é uma coisa muito Parece contraditório. paradoxal. Paradoxal. É paradoxal, não é contraditório, porque tem um eu e tem, né? Então, quem não tem, porque eu fico pensando, só pode abrir mão, né, dessa ilusão, ou perceber essa ilusão do eu, quem estruturou um eu. Porque se eu não estruturo um eu fico nessa fusão inicial, né? Senão os bebês nascem Budas e se perdem, e daí por diante. Isso. Mas ele precisa se constituir enquanto sujeito para seguir um caminho. Isso. Exato. Não, então isso é muito doido, né? Isso é psicologia junguiana. E talvez, desculpa te interromper, só para encerrar, e talvez por isso você fale do caminho que a gente percorreu, todos nós, para estar aqui, e que te incentivou a fazer, porque são momentos em que esse eu é o tempo todo confrontado, né? Ou chega num colapso, digamos assim, né? Para que você fale, não, o único, talvez seja, não é o único, mas um caminho é perceber isso de uma outra forma. Mas até que ponto, porque eu estou pensando nesse Uroboros, assim, né? Até que ponto isso é um retorno, né? A uma... Enfim, não sei, fiquei pensando sobre isso. Veja, o fundamental é ter a possibilidade de confrontar e colapsar esse eu e perceber que esse não precisa ser um terror sem nome. Essa pode ser a condição para simplesmente você desabrochar essa condição inata da sua mente de lucidez livre de confusão. Portanto, quando esse eu colapsa, o que ainda é? É isso que a gente busca no caminho. Mas dá medo, dá insegurança. Como é que eu largo esse eu? Mas sem esse eu e tal, não sei o quê. E quantas experiências de mestres que na beira de um abismo para se jogar e não sei o quê, e abrem mão de tudo, nesse momento do larga tudo, largou, o que tem? É isso que a gente faz ao longo da nossa prática, gente. Quando a gente chegar na fase de completude, que o texto é a fase de criação e completude, mantenha a mente no estado natural tal como ela é. E o que você vai simplesmente permitir desabrochar, porque é desde sempre o estado natural da mente. E é com isso que eu quero me familiarizar, é isso que eu quero reconhecer e me familiarizar. Esse é o caminho.
Mas é isso, gente. Vamos seguir, então, sem pressa, com o texto do Django Control, mas alicerçando bem esses princípios, porque o texto é riquíssimo, ele vai percorrer todo o caminho dos ensinamentos do Sr. Buda, e talvez as passagens mais profundas, elas sejam tão simples, que se eu não tiver bem alicerçado esses princípios, eu não vou perceber o valor da riqueza dessa simplicidade. Vai parecer banal e você vai falar, isso não tem novidade nenhuma. É na simplicidade que está o mais precioso, mas eu preciso reconhecer nessa simplicidade o valor que há. E a possibilidade desse reconhecimento vem, inclusive, com o alicerçar desses princípios. Porque na hora que tiver muito fácil, é essa bagagem anterior que vai te fazer permitir enxergar na simplicidade a preciosidade. Se não, como eu falei, é que nem água, é que nem ar. Se a minha natureza de Buda já está aqui, não é um lugar lá no futuro, já é. Mas eu não percebo. Eu não percebo o ar que eu respiro e eu poluo. Eu não percebo a água que eu bebo, não dou valor para ela e eu sujo e daí por diante. Da mesma forma eu faço com a minha preciosa existência humana. Eu estou de cara no gol, podendo reconhecer minha natureza de Buda, mas é tão óbvio que eu deixo passar e vai, não, vamos tomar um café agora, depois eu... Vamos, morri, passou, desperdicei. É isso que a gente não quer fazer. Tá bom, gente? Vamos fazer a dedicatória, então? Graças a essa virtude, tendo realizado a Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.